Olá, gente, professor Paulo Júnior, né? Então, aula do primeiro ano e a gente está aqui no tópico de funções, tá? A gente vai falar de funções de forma geral antes de começar a falar de cada função especificamente, né? Então, vamos falar de funções de forma geral. Muito bem, então a gente já falou o seguinte, né? Dado dois conjuntos, né? Conjunto A e conjunto B, uma forma de relacionar esses conjuntos é por meio de uma função, né? Uma das maneiras, tá? Então, essa função a gente pode simplesmente dizer que é uma função de A em B. Mas antes da gente prosseguir, porque como eu falei de função de uma forma bem geral, a gente precisa, né, falar da definição formal de função. Que seria o que, né, professor? Uma função é uma relação onde todos os elementos do domínio se relacionam de forma única. Ora, aí é óbvio que quando eu coloco essa definição, né, começa a ter algumas perguntas, né? Relação, né, o que seria isso, né? Domínio, né? O que seria isso? Pois bem, então vamos tentar falar exatamente da definição e responder exatamente essas perguntas que acontecem. Quando você tem uma função, né, que ela vai de um conjunto X em um conjunto Y, tá? Né? Você tem aqui uma funçãozinha, eu vou chamar a função f de x, né? Exatamente, esse conjunto aqui de onde a função está saindo é o domínio da função. E onde ela está chegando aqui a gente chama de contradomínio. Começa por aí. Então, para ter uma função, os elementos desse conjunto aqui, do domínio, eles têm que se relacionar, tá? Todos eles, aqui, ó, todos os elementos do domínio. Então, tem uma exigência, ninguém de domínio pode ficar sem se relacionar. Aqui no contradomínio, pode ficar alguém sem se relacionar? Pode, porque exigências são para todos os elementos do domínio. Só que ainda tem uma outra exigência, eles se relacionam de uma forma única. Então, ninguém no domínio pode se relacionar mais de uma vez. Ninguém, tá? Ninguém no domínio pode se relacionar mais de uma vez. Isso é super importante. Vai servir para inúmeras questões no futuro e tirarem dúvidas da gente. Tá bom? E aí, relação, né? Relação é realmente, né? Tem uma ordem, tá? Entre condições, que a gente falou em outros vídeos, né? Tempo se relaciona com calorias em uma atividade física. Consumo de quilowatts-hora, né? Se relaciona com o preço pago, né, na conta de luz. Quilômetros percorridos, né, se relaciona com o preço a pagar em um táxi, tá? Então, note que existe uma ordem de relação aqui, tá? Quando a gente fala isso aqui é dessa maneira. Eu estou tentando ser o menos matemático rigoroso possível para explicar isso. Então, quando fala relação, eu poderia te dizer que é uma condição bivúnica, né, entre conjuntos, por aí vai. Mas bem, não é essa a ideia. A ideia é que você entenda isso da forma mais simples possível. Então, existem dois conjuntos. O conjunto de saída, né, da função, conjunto aqui de saída, é o domínio. O conjunto de chegada é o contradomínio. A função leva um conjunto no outro. E a função é exatamente a relação entre eles. Se essa relação respeitar essa condição de todos os elementos do domínio se relacionarem de forma única, essa relação passa a ser chamada de função. Desculpa ter sujado muito aqui a imagem, ter poluído, mas eu acho que é necessário frisar bastante isso, tá? E é uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Existem inúmeras relações, né?
Mas nem toda relação é uma função. Agora, toda função vem de uma relação. Então, quando você olha para o conjunto das relações, ele é muito maior que o conjunto das funções. O conjunto das funções está contido no conjunto das relações, tá? Só que a gente acaba estudando somente essa partezinha aqui, né? Que no primeiro ano a gente estuda mais funções. Depois você se preocupa com relações mais gerais, mas aqui a gente vai se preocupar com funções, e especificamente funções numéricas, né? Que levam um conjunto de números em outro conjunto de números. É óbvio, né, que para esses conjuntos, as relações, né, A e B, são infinitas, né? Você poderia estar falando de várias condições A que se relacionam com inúmeras outras condições B. Aí, para a gente não ficar falando isso, a gente leva basicamente assim, né? X e Y. E a gente escreve geralmente isso, f de x. Ou seja, esse f de x é exatamente os valores de y aqui. Então, para cada valorzinho de x, aplica-se a função nele, ele gera um valorzinho y, que é nada mais nada menos que a imagem da função f aplicada nesse valor x. Vou falar novamente. Quem é cada um desses valores y é a imagem da função f aplicada no valor x. É assim que a gente tem que aprender a dizer e pronunciar essas coisas. É uma forma de falar um outro idioma, professor? É. Então, y é a imagem de x, né? Ao aplicarmos a função f em x. Então, no ponto x. Vou dar exemplo. É óbvio que eu não vou falar isso só dizendo. Então, se você tem uma função aqui, f de x igual a 5x mais 2, tá? Então, se o x for 2, o que você vai ter? Você vai ter a f do ponto 2, que é no lugar desse x aqui por 2. Né? Então, vai ficar 5 vezes 2 mais 2. Então, quem que é 5 vezes 2 é 10, mais 2 são 12. Pois pronto, isso aqui é o teu x, é o ponto que você está aplicando a função. Isso aqui é o teu y, né? Que ele é a imagem do ponto 2, tá? Outro exemplo, né? Se x for 5, você vai ter o f do 5, né? A função aplicada no ponto 5. Então, no lugar desse x, você vai pôr 5. Então, vai ficar 5 vezes 5 mais 2. 5 vezes 5 são 25, mais 2 são 27. Esse aqui é o teu y. Você está dizendo, em suma, né? Que você tem aqui um conjunto de números e vai ser levado em um outro conjunto de números. O número 2, ele, por exemplo, ele foi levado até quem? Ao 12. E o número 5 foi levado em quem? No 27. Pois pronto. Digamos que dentro desse conjunto B ainda tivesse outros números, né? O 10 pode sobrar a gente aqui, não tem problema nenhum. A exigência só não pode sobrar no domínio, tá? Tem o 10, né? Tem o 8 e tem o 3 aqui. Então, vamos separar isso aqui em conjuntos. Quem seria o domínio da função? O domínio da função são aqueles dois númerozinhos que estão no conjunto de saída, né? Que são quem? O 2 e o 5. Quem é o contradomínio da função, tá? São todos os números que estão aqui onde eu posso chegar, né? Os conjuntos de chegada. Botar em ordem crescente, vai ser 3, 8, 10, 12 e 27. Agora, ao falar aqui com vocês, eu falei uma palavrinha mágica, né? Qual foi a palavrinha mágica que você falou? Essa é bem aqui, professor. Vou colocar ela em azul. Y é a imagem, tá? Essa partezinha aqui dentro, ó, o 12 e o 27, ele recebe um nome especial. É a imagem da função, tá? Que é, no caso, só o 12 e o 27. Então, você vai pensar o seguinte, ó. Quem é o domínio? O domínio é a saída. Quem é o contradomínio? É a chegada. É onde pode chegar, né? E quem é a imagem, professor? É onde efetivamente se chegou. Tá? Eu vou falar isso de uma forma bem simples. Fulano reside na cidade A e para essa cidade A tem estrada que vai para uma cidade B, para uma cidade C, para uma cidade D. Pronto. E essas cidades não se interligam. Ele está na cidade A, ele pode ir para qualquer uma dessas três.
ele domina a relação de viagem, né? Ele vai viajar para uma dessas cidades. Então, vai sair dessa cidade A. Então, quem é o domínio dessa função aí, né? É simplesmente de onde ele vai sair. Quem é o contradomínio dessa função? São todas as cidades que ele pode chegar, né? Ele pode chegar em B, C ou D. E quem que é a imagem da função? Na escolha que ele fez, ele escolheu efetivamente ir para a cidade B. Ele tinha as opções de ir para C e D, mas ele não fez. A escolha que ele fez foi de ir para a cidade B, porque ele só pode fazer uma escolha, né? Ou vai para uma, para outra, ou para outra. Então, é o conjunto B. E isso tem que ficar subentendido, tá? O que, professor? Que a imagem da função está contido ou é exatamente igual ao contradomínio da função. A gente vai falar desse exatamente igual posteriormente. Mas a imagem nunca supera o contradomínio, porque a imagem é onde se chegou, dentro das possibilidades de chegada. Aqui, como por exemplo, ó, vamos voltar para os números aqui, né? Nesse exemplozinho que eu citei aqui, ó. Note que o 12 e o 27 estão aqui dentro desse conjunto, ó, do contradomínio. Tá? Porque você tinha essas opções para chegar, né? Você podia chegar no 3, no 8, no 10, no 12, no 27. Mas só chegou efetivamente aonde? No 12 e no 27. Aí você tem essas três relações aqui, que elas são fundamentais para você entender todas as outras condições de funções. Domínio, contradomínio e imagem. Então vou repetir novamente. Quando você tem, né? Fazer um desenho que eu acho que esses desenhos eles são bons para entender. Conjunto A, conjunto B. Tá? Então, o conjunto A, por inteiramente, ele é o domínio da função. O conjunto B, ele inteiro é o contradomínio. Agora, a partezinha dentro do conjunto B, aonde se chega, né, efetivamente, ela é vou chamar aqui de C, né? O Czinho ali é a imagem. É a imagem, tá? Isso por meio de uma função f. Imagem de f. Detalhe, pode ser, né, que o conjunto B e C sejam iguais. Tá? Pode ser. Por isso que foi colocado bem aqui assim, ó, que a imagem, né, está contida ou é igual, tá? Ó, a imagem de uma função está contida no contradomínio. Deixa eu só ajeitar aqui minha borrachinha aqui que está muito grande. Ela está contida no contradomínio ou ela é idêntica ao contradomínio, tá? Ou ela está contida ou ela é idêntica. Pode acontecer o caso da imagem ser exatamente todo o contradomínio. Chegar no contradomínio por inteiro, tá? Isso aqui também é uma possibilidade. Não, ou está contido ou são iguais. Mas esse esqueminha aqui, eu acho que ele resume bem, né? O que é domínio, conjunto de saída, o que é contradomínio, todas as possibilidades de chegada, e o que é a imagem, onde se efetivamente chega, tá? É a imagem de uma função. O contradomínio pode estar lá não necessariamente tendo a função, mas a imagem tem que ser de uma função. Mudando a função, mesmo pode manter o contradomínio, mas as imagens são distintas, podem ser distintas. Tá bom, gente? Espero que mais esse videozinho introdutório, que a gente está amadurecendo a ideia de função, sirva para ir ajudando vocês a entender. Um abraço, até o próximo.